Bom dia, graça e paz, seja Deus louvado, engrandecido nas nossas vidas nesse dia de hoje, que eu vou compartilhar com vocês do Salmo 47, fazendo o resumo, como sempre eu faço. Eu quero dizer para vocês que o Salmo 47, o salmista, ele descreve um reino glorioso que é o reino de Deus. Ele fala sobre o governo desse reino. E ele diz que ele é o governador desse reino. O salmista dizendo que Deus, ele é o que reina sobre toda a terra. E ele fala também sobre quem Deus reina. O salmista expressa aqui nesse salmo exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês. Ele fala sobre o que Deus reina e sobre quem Deus reina. Quando ele fala sobre o que Deus reina, ele fala que Deus reina sobre toda a terra. Desde o verso 2 até o verso 7, ele fala isso aqui para nós. O salmista, ele expressa essa descrição. E depois, quando ele fala sobre quem Deus reina, que é do verso 3 e o verso 8, ele fala que Deus reina sobre as nações da terra. Então, queridos, eu hoje, lendo esse salmo, eu orei pela nossa nação brasileira. Eu orei para os povos da terra e orei para a nossa nação, como orei por todas as nações, porque aqui nesse salmo, o salmista, quando ele escreveu, ele fala exatamente isso. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. E ele fala no verso 3 assim, irmãos, olha, é o grande rei sobre toda a terra, ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés. E ele fala assim, né, para nós, que ele, ele é o rei dos reis sobre toda a terra. E ele diz para nós, cantem louvores com harmonia e arte. Ele fala, Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Olha, isso é tremendo. É para que eu e você tenhamos temor a esse rei, a esse Deus que governa não só as nações, como governa toda a terra. E ele fala sobre também os redimidos desse reino, né? Ele fala sobre a identidade de quem é redimido, né? Debaixo desse reino. Ele fala judeus, crentes e os salvos em Cristo, gentios, crentes e os salvos em Cristo. E ele nos instrui aqui que todos nós devemos exclamar e cantar louvores ao seu grande rei. Nós sabemos que esse grande rei que está sobre as nações é o próprio Jesus, né? Que juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo já governa sobre toda a terra, já governava, né? Sobre a natureza, quando Deus criou todas as coisas, ele fala sobre isso, que lá na criação já estava Jesus, ele já estava com Deus lá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no livro de João. Então, queridos, você e eu podemos, através desse Salmo 47, ver a grandeza do nosso Deus, né? Nós vemos aqui o salmista falando assim, batam palmas, no verso 1. Vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele fala assim no 3, ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés. É lindo demais, só tem 9 versículos esse salmo, irmãos, que você possa aplicar esse ensinamento aqui do Salmo 47 e orar pelas nações, orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que está passando uma fase tão complicada, né, no governo da terra aqui, onde homens governam a nação.
e eles se acham deuses. Mas o Deus de toda a terra e o Deus de todas as nações é o Criador, é o nosso Deus, o Pai. A Trindade divina, porque eles são intrínsecos entre si, são inseparáveis entre si, eles são únicos, trinos, três deuses em um só Deus. E se você ver lá na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, né? Tanto que quando ele vai fazer, ele foi criando todas as coisas. E quando ele foi criar o homem, ele disse assim: olha, façamos o homem. Façamos. Deus não falou assim, eu vou fazer o homem, eu faço o homem. Não, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem estava ali com o Criador, o Pai? O Filho e o Espírito Santo. Então, você tem autoridade concedida, concedida por Deus, pelo próprio Jesus, de fazer a obra de Deus aqui na Terra. Então, você e eu, ao invés de nós criticarmos o governo, ao invés de nós falarmos mal do governo, nós vamos orar pelos governantes, porque é bíblico. Deus manda que nós oremos. Não importa quem é, se é esquerda, se é direita, se é certo, se é errado. Você e eu, como filhos de Deus, nós devemos orar pelos governantes, por aqueles que estão na iminência do governo e do poder. Essa é a nossa, tem que ser a nossa diferença, amados. Não tomar partido, não brigar, não discutir, mas orar. É esse conselho que eu deixo para você. Leia o Salmo 47 e você vai enxergar isso como eu enxerguei hoje. Claramente, o Senhor mostrando a mim quem é que tem o governo sobre o governo da terra. É Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.